Abra sua Bíblia em Hebreus 11, versículo 13 a 16. Deixe sua Bíblia aberta aí. Aliás, já vamos ler então, de primeiro momento, esse texto, porque nós temos que começar aqui com Bíblia, irmãos. Nosso foco é a revelação de Deus, é a palavra de Deus. Então diz assim, Hebreus 13 aos 16. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de que saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. O capítulo 11 de Hebreus é o capítulo da galeria da fé. Nós conhecemos esse capítulo. Esse capítulo fala de muitos homens e mulheres que viveram suas vidas para Deus. Homens e mulheres que não foram perfeitos, mas que tiveram uma fé digna de ser registrada neste capítulo da palavra do Senhor. Então este capítulo menciona muitas pessoas, muitos homens e mulheres que foram homens e mulheres de grande fé. Bom, eu quero nesse momento deixar um pouquinho de lado esse capítulo, nós já vamos voltar para ele. Mas eu queria falar com você um pouquinho sobre uma palavra, classificar aqui uma palavra, que é a palavra empatia. O que é essa palavra? Você sabe o que é empatia? Eu busquei uma definição em um artigo acadêmico que dizia o seguinte: empatia é a capacidade de as pessoas conhecerem umas às outras, sentirem e perceberem o que acontece com o outro. Pergunto a você, você tem empatia? Você é capaz de sentir o que acontece com as pessoas que estão ao redor de você? De se colocar no lugar dela, de calçar o sapato dela? Isso é empatia. É você tentar se colocar no lugar do outro. E esse é um exercício difícil para nós, seres humanos. Porque a nossa tendência é o egoísmo, o egocentrismo. Mas a empatia é um conceito cristão, é um conceito de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo ele sempre tentava se colocar no lugar das pessoas. E eu queria nesse momento fazer com você um exercício de empatia. Mas é um exercício de empatia um pouquinho diferente. Porque nós vamos tentar nos colocar no lugar de pessoas que passaram por uma tragédia nessa semana que passou. Eu vou pedir para o meu amigo Thales colocar na tela a imagem, a primeira imagem, que é a imagem que fala sobre os moradores de Beirute, no Líbano, né? Nós tivemos essa semana essa situação. Então foi uma explosão, um elemento químico explosivo, estocado em grande quantidade. Esse elemento ele explodiu e ele contaminou, ele afetou, melhor dizendo, toda aquela circunvizinhança ali, toda aquela região ali que ficava lá no porto de Beirute. E eu achei algo impressionante a imagem. Eu acredito que vocês tenham assistido o vídeo. Aquela fumaça, né? De várias cores, também o ar se deslocando, o choque, o cogumelo, né? É assim que fala, que sai ali a fumaça. Achei uma imagem muito impressionante. Quando eu olhei na televisão, confesso a vocês que eu pensava que estava acontecendo uma bomba atômica, porque nos lembrou de Hiroshima e Nagasaki. Mas, felizmente, não foi isso. Felizmente, porém, não tão felizmente, porque realmente isso afetou a vida das pessoas que moravam ali ao redor. Agora, eu queria que você tentasse se colocar no lugar dessas pessoas, ter empatia com elas. Ah, pastor, mas estamos falando de algo que aconteceu lá no Oriente Médio. Amigo, você está falando de pessoas, seres humanos que tinham sonhos, planos, que haviam consertado o carro, que haviam ido no mercado fazer as compras da semana, que do nada tiveram ali a sua casa explodida, a sua casa invadida por estilhaços de uma bomba que não era uma bomba, mas uma irresponsabilidade humana. Você consegue se colocar no lugar dessas pessoas? Você vai ver que ali tem, na imagem, tem um homem e também tem um carro. Você já parou para pensar por que aquele homem ali
ele está triste, chorando. Você tenta se colocar no lugar dele? Sentir o que ele está sentindo? Você imagina aquela dona de casa que foi lá e aquela dona de casa, ela comprou um tapete novo para o seu banheiro, uma coisa trivial, simples. Ela arrumou o seu banheiro, ela colocou enfeites no banheiro, ela ia receber uma visita no dia seguinte e de repente uma bomba desfigurou o seu rosto. Uma bomba que não era uma bomba especificamente, entrou dentro da sua casa e desfigurou o seu rosto. É impressionante, queridos, como nós vivemos em um mundo que nos surpreende, tanto positivamente às vezes, mas uma grande parte das vezes de maneira negativa. Nós vivemos em um mundo, esse ano está mostrando para nós que nós vivemos em um mundo onde não há segurança nenhuma, onde as coisas são vulneráveis, onde a vida, de acordo com o que diz a palavra de Deus, é apenas uma neblina passageira. É este o mundo que nós vivemos. E nós estamos em todos os momentos sujeitos a estas coisas. Isso não está tão longe de nós. Isso está próximo de nós. Isso pode acontecer no Brasil. Isso pode acontecer em Porto Alegre. Isso pode acontecer em São Paulo. Isso pode acontecer no Rio de Janeiro. Nós vivemos num mundo de extrema insegurança. E quando você tenta ter empatia, você sofre com essas pessoas. Mas Hebreus, o texto que nós lemos da Bíblia no início, está falando de uma pátria superior. Uma cidade que Deus tem preparada para os seus filhos. Um lugar onde esse tipo de coisa que eu acabei de relatar aqui não acontece. Sabe por quê? Porque Deus não planejou esse tipo de coisa. Nenhum de nós podemos dizer uma vírgula sequer que esse tipo de coisa é feita por Deus, porque não é. A pátria que Deus tem preparada para nós, o lugar onde nós iremos morar, a definição de pátria é um país que você nasceu ou que você adotou para você. Então, o lugar onde nós iremos morar, que Deus tem preparado para os seus filhos, é um lugar onde desastres, guerras, luto, morte, essas coisas não existem. Porque estas coisas não fazem parte do plano de Deus para o seu povo e para a humanidade. E o capítulo 13, queridos, de Hebreus, relata um grupo de pessoas que já viveram aqui nesse mundo, como se estivessem no céu. E esse é o meu sermão para você nessa manhã. Vivermos neste mundo aqui como homens e mulheres que não são dignos, que não se adaptaram a estas coisas. Se você perceber o versículo 14 de Hebreus 11, diz assim: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Estes homens e mulheres de Hebreus, eles buscavam algo melhor. Eu quero perguntar a você: você está acostumado com esse mundo, ou acostumada? Ou você está em busca de algo melhor? Você consegue se acostumar com um lugar que explode as pessoas? Você consegue se acostumar com um lugar onde a vida é finita, frágil? Você consegue acostumar com um lugar onde a ganância do ser humano faz com que muitas vidas, muitos sonhos se percam? Eu não consigo me acostumar com esse lugar. E esses homens e mulheres de Deus, eles buscaram uma pátria superior, eles buscavam algo melhor para as suas vidas. Eles não conseguiram sentir-se em casa nesse mundo. E eu percebo que às vezes nós cristãos estamos nos sentindo muito à vontade com essas coisas, até acostumados, não reagimos mais. Nós temos que ter uma ligação tão íntima com Deus, nós temos que aspirar a algo melhor do que esse mundo aqui, de tal maneira, queridos, que não nos sintamos confortáveis em vivermos neste reino, que é o reino do inimigo. Esse reino de destruição e de morte. Hebreus 11 menciona várias pessoas que tiveram esse estilo de vida. Pessoas que viveram para Deus e viveram neste mundo como se já estivessem no céu. Viveram neste mundo, mas não foram dele, não pertenceram a ele. Passaram por este mundo, mas foram cidadãos do reino de Cristo, de uma pátria superior. Viveram como se já estivessem no céu. Isso é o que Deus quer nos chamar para fazermos.
vivermos como se já estivéssemos no céu. A Bíblia menciona aqui vários personagens, né? Moisés, ele escolheu, né, o deserto, ele preferiu o deserto ao castelo. Menciona aqui Isaac, menciona aqui José, Abraão, que saiu peregrinar numa terra desconhecida. Mas uma pessoa em especial aqui que eu quero pregar para vocês hoje está nomeada no versículo 5 de Hebreus 11. Enoque. Aqui diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Que incrível isso, né? Hebreus menciona que Enoque, ele teve um testemunho tão belo neste mundo, ao passar por este mundo, que o seu testemunho agradou a Deus e Enoque não passou pela morte e ele foi levado para o céu. A história de Enoque realmente é uma história muito interessante. E eu preciso convidar você a abrir a Bíblia nessa história. É uma história curta, mas ela tem coisas extraordinárias. Então, abra a Bíblia em Gênesis, no capítulo 5. Gênesis 5. Aqui nós vamos aprender um pouquinho a história de Enoque. Nós vamos conversar um pouquinho sobre ela, tá bom? Você que está aí na sua casa, já abriu a Bíblia? Eu estou te vendo aí, você não está com a Bíblia aberta. Eu vou esperar até eu poder te ver aqui. É uma tecnologia nova que nós temos. Brincadeira, né? Mas abra a Bíblia. Gênesis capítulo 5. Já achou? Bom, vamos ler aqui então. Nós vamos começar lendo os versículos 5 em diante, tá certo? Versículo 5 diz assim: os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Aí você lê o versículo 8 agora. Adão teve filho, né? 7. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Agora você lê o versículo 11 comigo. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Aqui é uma genealogia bíblica que são 10 gerações desde Adão até Noé. E a ênfase desse texto aqui, não sei se você percebeu, mas o que se repete nesse texto aqui? E morreu. Essa é a lógica deste reino que nós vivemos. Esta é a lógica, eu posso usar a palavra reino ou também a palavra pátria. Essa é a lógica da pátria que nós vivemos. As pessoas vivem, mas elas têm um fim. Elas morrem. E a ênfase aqui na Bíblia, Deus estava dizendo para o povo o seguinte: a maldição do pecado está se cumprindo. Adão estava vivo. E Adão e Eva podiam ver que aquilo que eles fizeram lá no Éden teve consequências e agora as pessoas nasciam, viviam uma boa quantidade de anos e morriam. Algo que não era para acontecer estava acontecendo. Adão também conseguia ver a perversidade daquelas gerações. Ele conseguia acompanhar a maldade com que aquelas ali, os 10 que mencionam ali, né, as 10 gerações, formaram povos antes do dilúvio. E Noé conseguia, melhor dizendo, Adão conseguia ver a maldade daqueles povos, a grande parte deles. Então, queridos, é uma lógica, você está percebendo que isso aqui é uma lógica? A lógica deste reino, a lógica deste mundo, a lógica dessa pátria. É um mundo onde as coisas acabam, os sonhos terminam, desastres acontecem, coisas ruins acontecem. E por mais que você seja bem-sucedido na vida, um dia a sua vida chegará ao fim. Ah, pastor, que coisa melancólica. Calma. Perceba a forma que eu vou terminar aqui. Mas a nossa vida um dia chegará ao fim. Você já parou para pensar nisso? Porque às vezes nós pregamos o evangelho muito para quem tem problemas, né? Mas e se você não tem problema nenhum? Se o seu trabalho está bom, sua saúde está boa, você ganha um bom salário, você tem qualidade de vida, esse evangelho é para você também? Sim, é para você. Sabe por quê que é para você? Porque um dia a sua vida, dos ricos e dos pobres, dos que viveram bem, dos que viveram mal, todas terão um fim. Porque essa é a lógica desse mundo. Neste mundo, neste reino, no fim das contas, a vida dá errado. É isso que acontece. No fim das contas, a vida dá errado.
nesse reino aqui. E é por isso que Jesus nos chama para uma pátria superior. Agora, perceba comigo no texto, na palavra, irmãos, na palavra de Deus. Não vamos inventar muita historinha aqui. Na palavra de Deus. Perceba comigo o seguinte, agora nós vemos essa lógica, né? Viveu e morreu, viveu e morreu. O castigo da morte pelo pecado estava ali, mas agora vem alguém e contraria a lógica. E esse alguém é Enoque. Eu não sei se em muitos momentos você não ficou pensando, puxa vida, por que Deus privilegiou Enoque, né? Levou Enoque para o céu e não levou outros para o céu que poderiam ir também? É pelo momento que eles viviam. O povo já estava completamente imerso no desespero, entendendo que a vida era um final, não tinha muita coisa mais além daqueles 900 anos que viviam. Imagina você viver 900 anos, que tédio que não era, né? E agora, Enoque. Olha o que diz aqui, versículo 21. Gênesis 5, 21. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Você percebe aqui que a palavra de Deus diz, no versículo 24, agora o próximo, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque, ele foi levado para o céu. Que coisa impressionante. E a Bíblia diz aqui que Enoque, ele andava com Deus. Enoque teve o seu primeiro filho aos 65 anos de idade. E quando Enoque teve o seu primeiro filho, Ellen White, se você ler o livro Patriarcas e Profetas, e outros comentaristas bíblicos também, Ellen White, ela é uma profetisa do Senhor inspirada. Então você vai ver que Enoque, quando teve esse primeiro filho, teve a sua vida transformada. Ele já era um homem de comunhão com Deus, mas agora ele passou a andar com Deus. Ele passou a viver uma vida como se já estivesse no céu por causa do seu filho. Hoje é dia dos pais. Pai, olha para mim aqui agora. Você que é pai. Você tem um filho? Claro, você é o pai. Os nossos filhos, eles são uma motivação para nós irmos para o céu. Eu me lembro de uma conversa que um dia eu tive com os meus filhos. Eu tive filho muito cedo, né? Eu tive filho ali com 18 anos de idade. E o tempo foi passando e hoje meu filho é um amigo, né? Ele tem 22 ali, né? Já é um adulto. Tem um outro filho também, o Eduardo. Eles devem estar me acompanhando aí. Se não estiverem, eu corto a mesada deles. E é assim, né? Pura, livre, espontânea pressão. Mas eles devem estar me acompanhando. E um dia eu lembro de ter tido uma conversa com eles. Eu chamei eles e eu fiz um trato com eles. Eu vi que meu filho mais velho estava ficando adolescente. E ficando adolescente começa a ficar questionador. Sim ou não? Quem tem filho adolescente começa a ficar questionador. E ele começou a entrar nos questionamentos sobre a existência de Deus, sobre a inspiração, sobre a questão do ateísmo. Ele começou a entrar nessa linha de questionamentos. E sabe o que aconteceu? Um dia eu chamei ele. Eu disse assim, olha, você vai passar uma fase. Essa fase você vai questionar um monte de coisa. Mas eu disse para ele assim, eu vou fazer um acordo contigo. E o acordo é o seguinte, questione o que você quiser questionar, as respostas virão ao longo da vida. Mas nunca deixe Jesus, porque eu tenho um acordo com você. Nossa família precisa ir para o céu juntos. Eu quero ver você no céu, porque se eu chegar lá no céu e não ver você, eu vou te dar uma surra. Não, brincadeira, não teria como, né? Mas eu fiz com ele um trato de irmos para o céu, um contrato. De ele jamais desistir desse caminho, e ele está firme até hoje. Depois eu fiz com outro filho. Você já fez esse contrato com o teu filho? Você, sacerdote do lar, já fez com ele esse contrato? Você, mãe, já fez com o teu esposo? Namorados, já fizeram um contrato de ambos irem para o céu? De não desistirem jamais? De buscarem essa pátria superior? O que eu estou dizendo aqui, queridos irmãos, é que isso é uma busca.
Esses homens e mulheres, Adão, Noé, Enoque, esses homens e mulheres não tinham uma facilidade de viver como se estivessem no céu. Não, a maldade do mundo naquela época era a mesma que existe hoje, só não tinham tecnologia. Mas ainda assim eles escolheram ir para o céu, viver para o céu, eles escolheram viver aqui na terra como se já estivessem no céu. E nós podemos tomar a mesma decisão hoje, a decisão que tomou Enoque quando teve o primeiro filho, de ir para o céu, primeiro ele, né? Sem ele não adiantaria acordo nenhum, e de levar o seu filho para o céu. E Enoque, então, queridos, passou a viver com Deus. E a minha maior motivação hoje, uma das coisas que não me deixa desistir desse caminho nunca, é de que eu tenha a esperança de viver eternamente com a minha família, com os meus filhos. E é dia dos pais, e eu sou pai, e você é pai. Então você não pode desistir desse caminho, e você precisa fazer um contrato com seus filhos, de levá-los para o céu, com a sua esposa. Enoque, ele foi levado para o Senhor, porque ele viveu como se já estivesse no céu. A intimidade e a ligação de Enoque com Deus era tão grande que ele não conseguia sentir-se em casa nesse mundo. E é isso que nós temos que ter, né? Eu separei alguns textos de Ellen White para a vida de Enoque. Algumas coisas sobre a vida de Enoque. Olha o que diz aí. O slide número 1 diz assim: apesar da iniquidade que prevalecia, havia uma linhagem de homens santos que, elevados e enobrecidos pela comunhão com Deus, viviam como que na companhia do céu. Você percebe que mesmo no mundo mal você pode viver como se já estivesse no céu? Agora você tem um outro slide, um outro texto de Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, onde ela diz assim: não se tornou um eremita, excluindo-se inteiramente do mundo, pois tinha uma obra a fazer para Deus no mundo. Eu quero que agora volte a câmera para mim aqui. Viver como se já estivesse no céu, queridos, não é você se tornar alguém isolado das pessoas. Não é você não ter amigos que não sejam cristãos. Não é isso. Não é você viver uma vida eremita ou monge. Não é isso que Deus quer. Pelo contrário, Jesus se misturava com as pessoas e Ele quer que nós nos misturemos com as pessoas para testemunhar a elas. Mas viver uma vida com Deus, viver na pátria celestial, ser um súdito do reino de Deus, significa você viver a sua vida como se já estivesse no céu e levar pessoas para o céu junto contigo. Então Enoque vivia dessa maneira. Enoque, ele vivia como se já estivesse no céu. E isso é algo impressionante. E ele não se isolou, né, dos seus amigos e das pessoas. O próximo texto aí diz assim: na família e em suas relações com os homens, como esposo e como pai, como amigo, cidadão, foi ele um servo do Senhor, constante, inabalável. Viver como se você já estivesse no céu é ser um bom esposo, é cuidar da sua esposa, que Deus lhe deu. Viver como se já estivesse no céu é você ser um bom pai, é você ser um bom amigo, é você ser um bom cidadão. Era assim que Enoque vivia. O próximo texto aí, por favor. O próximo texto diz assim: a fé de Enoque, porém, tornou-se mais forte, e seu amor mais ardente com o passar dos séculos. Você que está me assistindo agora, a sua fé, a sua, ela tem se tornado mais forte ou mais débil? Você tem melhorado na sua fé ou você tem piorado? Pessoas que andam com Deus, elas crescem na fé. Elas aumentam a fé. Elas vivem mais próximas de Deus a cada dia. O próximo texto diz assim: quanto mais íntima a ligação com Deus, mais profunda era a intuição da sua própria fraqueza e imperfeição. Andar com Deus não significa ser perfeito. Andar com Deus não significa que você não vai errar, não significa que você não vai ter dificuldades. Andar com Deus é uma atitude que mesmo em meio às dificuldades você a mantém. Porque você sabe que o Espírito Santo vai te ajudar a corrigir essas dificuldades. Enoque não era um homem perfeito. Porque perfeito só Cristo, ele tinha natureza pecaminosa. Mas ele viveu uma vida na companhia do Senhor.
Outro texto diz assim: para ele a oração era como a respiração da alma. Vivia na própria atmosfera do céu. Enoque vivia uma vida de oração. Próximo texto: Enoque se tornou um pregador da justiça. Ele também falava de Jesus. Em meio a uma vida de trabalhos ativos, Enoque perseverantemente manteve comunhão com Deus. Ele adorava a Deus. E por fim, não são somente coisas agradáveis que são faladas pelos homens santos. No caso Enoque, Deus põe no coração e lábios de seus mensageiros verdades penetrantes. Enoque falava coisas que às vezes desagradavam, mas ele falava. Isso é viver como se já estivesse no céu. É assim a vida de um cidadão da pátria superior, né? E eu quero terminar a mensagem agora. E a mensagem que eu quero deixar com vocês aqui, queridos, é um apelo de Jesus. O que é viver o reino do céu? Nós vamos terminar aqui com Lucas 17, 20 a 21. Lucas 17, 20 a 21. Com esse texto, eu gostaria de encerrar a mensagem dessa manhã. Aqui na minha versão, na minha tradução, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Essa aqui é uma expressão difícil de Jesus Cristo. O reino de Deus está dentro de vós. Há outras tradições que dizem assim: o reino de Deus já está entre vós. Não se sabe direito se Jesus estava se referindo a ele, estando no meio dos fariseus, ou se estava se referindo a um reino que acontece dentro de nós. A posição deste amigo que prega você aqui é que Jesus falava das duas coisas. Jesus falava de um reino que é ele. Há uma bela música do Arautos do Rei que diz que o céu é Jesus e onde ele estiver, o céu será ali. Mas Jesus também dizia que o reino de Deus ele não é um reino físico. A cidade que Deus está preparando no céu, sim, esta é física. Nós vamos morar nela. Mas para você viver hoje no reino de Deus, o Senhor Jesus precisa habitar no seu coração. O Senhor Jesus precisa... O Espírito Santo, através do Espírito Santo Jesus habitando em nós, precisa influenciar a nossa vida, para nós vivermos, queridos, como cidadãos desse reino. A palavra reino de Deus, reino dos céus, é a mesma coisa. Mateus usa reino dos céus porque escrevia a judeus. É um reino que se estabelece dentro de nós quando nós temos essa intimidade com Cristo, assim como Enoque teve. E é isso que eu queria pregar a você nessa manhã. Eu queria dizer a você que Cristo quer ter você como um súdito do seu reino, como um cidadão do céu. Cristo, ele quer, querido, você que está aí me ouvindo, Cristo, ele quer ter um relacionamento tão íntimo com você, que você jamais se acostume com este mundo, com esta terra e com as coisas que estão aqui. Enoque, de certa maneira, representa aquelas pessoas que irão para o céu, que viverão com Cristo. Enoque representa a mim e a você quando entregamos o nosso coração a Jesus e vivemos para Ele. Quando vivemos para esse reino. Você não pode se contentar com esse mundo aqui, com essa vida onde as pessoas vivem e morrem. Essa é a lógica da vida. E uma vida muitas vezes de muito sofrimento. E por mais que a sua vida não tenha tanto sofrimento assim, a sua vida um dia chegará ao fim. Mas Jesus está te dizendo assim: se você viver para mim, se você viver para o meu reino, se você viver para a minha pessoa, se você viver aqui como se já estivesse no céu, um dia eu vou fazer assim como eu fiz para Enoque. Mesmo num mundo onde as pessoas estavam sepultando os seus mortos, eu levei ele para o céu. E Deus nos oferecerá as mansões celestiais para nós sermos felizes. Você quer levar o seu filho para o céu?
pai. Você, mamãe, quer levar os seus filhos para o céu? Seus filhos e filhas, né? Você, marido, esposa, quer levar o cônjuge para o céu? Viva como se já estivesse lá. Não se conforme, não se contente com as coisas desse mundo mau, vil. Viva neste mundo como se você já estivesse no reino dos céus. Eu quero convidar um amigo para vir aqui agora. É o Paulo. Paulo, por favor, venha à frente. Eu quero encerrar essa mensagem, queridos, de uma maneira prática. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, pastor? Paulo, que roupa é essa? Conta para nós. Isso aqui é uma galabeia. Galabeia. Uhum. Uma indumentária típica de algum lugar. Exatamente. Do povo árabe, né? Mas no meu caso aqui, essa é uma verdadeira egípcia. Você comprou ela lá no Egito? Comprei na cidade de Al-Hanka, em Gabalasfer. Então quer dizer que você já esteve no Egito e você morou um tempo lá? Fiquei 1 ano lá. Ficou 1 ano lá? Ok. E Paulo, eu queria te perguntar assim, como é que foi viver numa terra estranha? E o que te levou a voltar para o Brasil? Bom, o que me levou a voltar porque eu estava morrendo de saudade. Até o pessoal desejava que eu ficasse mais. Eu estava trabalhando com os desbravadores como voluntário. Mas a saudade de casa, da família, da minha cultura era muito gritante, principalmente nos primeiros meses. Depois de um tempo, tu até consegue conviver, aceita algumas coisas, mas ainda assim a vontade de ter... Alguns brasileiros foram nos visitar, eu pedi para minha mãe mandar uma mala cheia de comida, pão de queijo, batata palha, coisas que a gente não encontra lá, porque essa vontade de voltar, né, um pouquinho para casa, né, sentir aquele, pelo menos aquele refrigério. Então quer dizer que você morava no Egito, morou quanto tempo lá, Paulo? Fiquei 1 ano, quase 12 meses. Você ficou quase 12 meses no Egito, mas não era a tua pátria. Não, por mais que você, como eu disse, se acostume com uma coisa ou outra, você tolera, né? Que é os hábitos, algumas coisas, mas você não consegue aceitar aquilo como seu. Talvez depois de muitos anos, numa condição assim, até consiga, mas eu não consegui. Você sentia saudade do Brasil? Bastante, bastante. O que mais te dava saudade? Com certeza o convívio dos amigos aqui da igreja, né? Frequentava aqui a igreja do Guatemi já, e a questão do culto muito diferente, a forma de se comunicar com Deus, a expressão, né, do louvor e tudo mais. Mas eu acho que o que mais me dava saudade era a família mesmo. Tá com as pessoas que eu sabia que me amavam, independente do que acontecesse, né? Então isso com certeza era um elemento que sempre me ficava, bom, eu tenho que voltar. Amém. E que bom que você está de volta. Amém. Nós também nos sentimos felizes. Obrigado, Paulo. Eu pedi ao Paulo que viesse aqui, queridos, porque eu quero terminar esse sermão dizendo para você que Deus tem uma pátria que é sua. Você não pode se acostumar com as coisas desse mundo. E você consegue, como Paulo, sentir saudade dessa pátria? Sabe, irmãos, eu nunca estive no céu, mas eu consigo sentir saudade de Jesus. Eu consigo sentir saudade dessa pátria. Eu não consigo me acostumar com esse mundo aqui. Eu não consigo me acostumar com a ideia de que eu estou já, né, a maioria da população já é mais nova do que eu. E que a vida se encaminha para um fim. Eu não consigo acostumar com essa ideia. Eu não consigo acostumar com a ideia de que alguma coisa invade a tua casa e destrói toda ela. Eu não consigo acostumar com a ideia de uma pandemia que impede as pessoas de se abraçarem. Você não pode se acostumar com isso aqui. Eu tenho saudade do céu. E a saudade do céu é porque lá no céu, nós então poderemos, queridos, vivermos assim como Deus sempre desejou que vivêssemos, felizes. E você não pode ficar fora do céu. Você não pode deixar sua família fora do céu. Para de correr atrás das coisas desse mundo um pouco. Para de correr só atrás de dinheiro, só atrás de realização de coisas terrenas. Gasta mais tempo com a tua família e gasta mais tempo para levar a tua família para o céu, assim como Enoque fazia. Gasta mais tempo em oração. Vive nessa vida como se você já estivesse no céu. Pois esse é o desejo de Deus para o seu povo. Busque uma pátria superior. Tenha saudade desse céu. Há uma música linda, né, que fala sobre saudade.
Da linda pátria estou, tão longe, triste eu estou, e eu tenho de Jesus saudade. Nós não iremos colocar essa música porque prometemos o vídeo do Dia dos Pais. Mas ouça essa música no dia de hoje e tente sentir saudade. Eu quero lembrar a você que o céu é Jesus. Enquanto nós não estivermos lá na pátria, viva hoje como se você já estivesse lá. Que Deus abençoe muito sua vida. E que nós, queridos, sejamos cidadãos do céu. Homens e mulheres de Deus, que não são dignos desse mundo aqui, mas que vivem com os pés na terra e os olhos no céu, que vivem com saudade desse céu e que estão indo para lá. Feche os seus olhos. Me deixe nesse momento orar com você. Querido Deus e Pai que habita nos altos céus, nós queremos aqui, Senhor, colocarmos a nossa vida em Tuas mãos e pedirmos, Pai, que Teu Santo Espírito trabalhe em nós. Pedimos, Senhor, que nós possamos vivermos nesse mundo aqui, não nos tornarmos alienados ou vivermos uma vida distante das pessoas, não, Senhor. Nos ajuda a vivermos neste mundo aqui, mas vivermos aqui como cidadãos do reino de Cristo, como cidadãos do céu, como pessoas cheias do Espírito, vivendo não só pelas coisas desse mundo aqui, nem um pouco por elas, mas vivendo pelas coisas eternas. Pai que habita nos céus, nos ajuda, Senhor, como bons soldados, não nos envolvermos com as coisas desse mundo de coração, mas somente com aquilo que vem do Senhor. Que o nosso coração esteja assim como o coração de Enoque, voltado para o Senhor. É difícil isso? É sim. É muito difícil, Senhor. Mas é assim que nós temos que viver. E, Pai, que o Teu reino venha logo. Sobre nós aqui, mas também que Jesus volte logo. E que essa cidade que está preparada venha a ser nossa e possamos habitar nela e morarmos contigo por toda a eternidade. Nos guarda, nos abençoa, nos protege, em nome de Jesus. Amém.